Bom, a gente chegou no... A gente passou para a segunda metade da eletrostática, onde a gente vai analisar o movimento de cargas dentro do campo. A gente já fez isso na aula anterior, fizemos exercícios, né? De tudo quanto é tipo de campo criado por carga pontiforme ou campo elétrico uniforme, né? E a gente percebeu que, basicamente, quando uma carga é colocada num campo, ela vai adquirir coisas como aceleração, né? Portanto, ela vai ter variação de velocidade, dependendo de como essa carga é colocada no campo, né? Eu me lembro que a gente até falou no finalzinho das aulas de exercícios sobre essa questão de que, às vezes, um campo anula o outro. Então, às vezes, você põe uma carga num campo, ela fica parada. A gente fez exercício assim. Às vezes, você põe uma carga num campo e ela acelera. E essa parte é que nos interessa agora. Por quê? Porque quando você tem um corpo dentro do campo e esse corpo está acelerando, a gente pode pegar toda a teoria de trabalho, teorema da energia cinética, energia potencial, sistema conservativo, e trazer para cá. Então, o que a gente fez com bloquinho, o que a gente fez com escorregador, o que a gente fez com montanha-russa, a gente vai fazer com carga elétrica. Então, e eu sempre faço uma ponderação aqui, e eu faço novamente, né? Por que esse assunto ele é muito complicado? Porque quando você trabalha ele na escola ou no cursinho, especificamente no cursinho, você trabalha esse assunto lá para a quarta, quinta aula do ano da frente de eletricidade. É lá para a quarta, quinta aula. Você pega o material, por exemplo, do SAS, ele está na sexta aula. Sexta aula dá 3 semanas de aula, praticamente. Né? Quinta, 4, 5 semanas. Sendo que o aluno não lembra nada de trabalho, nada de energia. Então, a eletrostática, ela começa já sendo uma experiência traumática para o aluno. Então, lá para a oitava aula, o aluno já largou. Ele já fala, meu, esquece, isso aqui já era, não dá para mim. E aí isso acaba comprometendo. Então, do jeito que a gente está organizando o nosso estudo, a gente acabou de falar de energia mecânica, potencial, cinética, lei de Newton, está tudo muito fresquinho ainda na nossa cabeça. Então a gente vai sentir uma certa facilidade nesse aspecto, tá bom? Bom, vamos começar então descrevendo o que a gente vai ter que falar, tá? A gente, obviamente, isso não é para trabalhar tudo nessa aula, mas a gente, à medida que vai trabalhando, vai fazendo um checklist das coisas, tá? Aqui estão as nossas considerações. A eletrostática, ela vai basicamente terminar explicando isso aqui, ó, movimento de carga em campo elétrico. Tá? A gente já tem bastante conhecimento disso, mas a gente precisa trazer para essa discussão a questão da DDP. Né? Porque quando a gente entra nas leis de Ohm, quando a gente vai analisar circuito elétrico, a gente ouve falar de sistemas em paralelo, sistemas em série, a gente fala sobre queda de tensão, diferença de potencial, e essa diferença de potencial é um conceito difícil de entender. Então, a gente vai trazer ele para a discussão e vai relacionar DDP com movimento de carga. Aí você vai entender a lei de Ohm, né? Aquele famoso URI. Né? O URI, ele afirma que sem DDP não tem movimento de carga. Então, a gente vai definir isso a partir dessa discussão. Tá? Bom, vamos concentrar primeiro, como eu falei para vocês, na parte que não tem muito em livro, tá? Que é a parte de energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Bom, energia potencial é um assunto que a gente já discutiu bastante. Ele é uma energia que ela depende de uma referência, né? Sempre, por exemplo, quando você vai calcular energia potencial gravitacional, você precisa de altura. Quando você vai calcular energia potencial elástica, você precisa da deformação da mola. Né? Então, a energia potencial está sempre associada a uma medida de distância. Né? No caso da energia potencial elétrica, ela surge toda vez que você coloca duas cargas próximas uma à outra. Né? É importante a gente entender que, diferentemente de campo, energia só existe quando você tem uma carga interagindo com outra. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma pedrinha aqui, ó, que eu tenho aqui. Imagina que essa pedrinha seja uma carga pontiforme, ok? Eu coloquei ela aqui.
está colocada. Em volta dela, tem campo elétrico? Tem. Em volta dela tem campo elétrico? Tem. Em volta dela, tem energia potencial? Não. Uma carga sozinha não é capaz de ter energia potencial. Agora, vamos imaginar que eu coloque duas cargas, uma próxima à outra. A carga da esquerda tem campo. Cria campo? Cria. A carga da direita cria campo? Cria. Ok. As duas cargas juntas passam a constituir um sistema que possui energia potencial. Então, para você ter energia potencial elétrica, você precisa ter pelo menos duas cargas. É claro que você pode ter mais, tá? É um sistema de pelo menos duas cargas, ou seja, a energia, perdão. A energia, ela depende de interação, diferentemente de campo, né? O campo é uma propriedade que ela é inerente a um corpo qualquer. Um corpo que tem carga, tem campo. E a energia já não é assim, tá bom? Beleza? Tudo que a gente sabe sobre energia potencial vai trazer para cá. Por exemplo, se ela é potencial, eu posso transformar ela em cinética. Como é que eu transformo o potencial em cinética? Fazendo um trabalho. Quem é que trabalha nesse caso? A força elétrica. Então, a força elétrica, ela exerce um papel dentro do campo, né? Com a carga, muito parecido com o peso. Por exemplo, quando eu solto um corpo, o peso acelera ele para baixo. Quando eu jogo um corpo para cima, o peso freia o corpo. Nesses dois eventos, o peso está transformando o potencial em cinética. Cinética em potencial. A força elétrica, ela faz a mesma coisa. Qual é o complicador a mais? A história dos sinais, para variar, tá bom? Então vamos começar a definir energia potencial elétrica. Aqui. Como eu disse para vocês, né? Eu preciso de ter um par, pelo menos um par de carga para poder pensar numa energia potencial elétrica. Então eu vou imaginar uma carga Qzão, aqui, e vamos imaginar para efeito de explicação que essa carga Qzão ela seja fixa. Ela é fixa. Tá? E aí eu vou colocar aqui uma outra carga Qzinho. Você pode chamar de carga de prova, né, como a gente falava, separada a uma distância d. Como é que eu consigo provar que esse sistema tem energia? Olha, da maneira mais simples. Se eu soltar essa carga aqui, ela vai acelerar. Ela pode acelerar para a direita ou para a esquerda. Por quê? Porque ela está dentro de uma região de campo. Então, se a partícula acelera, ela vai ganhar energia cinética. Só que como na natureza nada se perde, nada se cria, como é que ela ganhou essa energia cinética? Ela tinha uma potencial. Então, a energia potencial ela é uma energia que é intrínseca ao sistema. Ela é intrínseca. Aí você pode falar assim para mim, Dan, mas espera aí. Quem é que deu essa energia potencial para o sistema? Foi a pessoa que colocou a carga de prova aqui no lugar. Porque para pensar o seguinte, tenta imaginar que as duas cargas sejam positivas. Para efeito de exemplo. Se as duas cargas são positivas, você concorda que essa carga, Qzinho, ela tende a se afastar? Para você colocar ela aqui, você teve que gastar energia. Então, alguém pôs a carga aqui. Quando esse alguém pôs a carga aqui, ele deu energia para o sistema. Só que enquanto essa carga ficar presa, a energia está na forma de potencial. Eu percebo que ela existia quando eu solto
e o corpo adquire energia cinética. Né? Então, essa explicação ela tá bem legal porque ela mostra de onde vem a energia. Ó, ao ser colocada no ponto, atuará uma força elétrica que tende a deslocá-la para uma direção e sentido. Vai depender aí do que coisa. E nesse caso, o trabalho vai ser positivo. A gente vai discutir muito essa questão do trabalho, mas não agora. A partícula adquire, então, uma energia cinética que, portanto, veio de uma outra forma. Aquela história de que a energia se conserva, tá? Então, essa energia, ela é calculada da seguinte maneira. A energia potencial K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância. Tá? Não é a distância ao quadrado como a força. Tá? Toma cuidado com isso. Tá? Essa é a fórmula para calcular a energia potencial entre duas cargas pontiformes. Tá? Dentro de um campo elétrico, uniforme, essa fórmula não funciona. Vou repetir. Dentro de um campo elétrico uniforme, esta fórmula não funciona, por um motivo muito simples. Num campo elétrico uniforme, você não tem Qzão e Qzinho. Tá? Depois a gente vai discutir como é que eu calculo essa energia dentro do campo uniforme. Beleza? Outra coisa que eu queria chamar a atenção. Como é uma fórmula de energia, nós estamos falando de um número que é dado em joules no sistema internacional. Tá? A gente vai descobrir lá na frente uma unidade. A gente já falou sobre ela, mas eu não expliquei de onde ela veio. Lá no começo do curso, e agora a gente já pode falar um lá, meio lá mesmo, porque já está bem longinho, né? Quando a gente estava estudando modelo atômico, eu não sei se vocês lembram que eu falei de uma unidade de energia chamada elétron-volt. Agora a gente vai entender o que é um elétron-volt. Não agora, mas aqui nesse ponto da matéria. O que é um elétron-volt? É uma unidade de energia. No sistema internacional, a gente trabalha com o Joule. Tá? Uma coisa muito importante é que nós estamos tratando de uma grandeza escalar. Escalar. O que significa isso? Não tem direção nem sentido. Você não pode decompor energia. Energia não é uma coisa que você decompõe. A gente não pode falar, por exemplo, que um corpo tem energia num eixo X e energia no eixo Y. Não. Ele tem uma energia. Tá? Sendo uma grandeza escalar, as cargas não podem estar em módulo. Se a carga for negativa, você tem que pôr o negativo na fórmula. Se a carga for positiva, você tem que pôr o positivo na fórmula. Então, você pode ter sinal positivo ou negativo. E aqui já começa um problema. Uma das dificuldades que as pessoas têm de entender, de processar, é como é que pode uma energia dar negativa. Porque, por exemplo, quando você calcula a energia cinética, ela nunca dá negativa. mv² sobre 2. A potencial também não costuma dar negativa, porque o corpo está sempre uma altura do chão. Né? Mas ela podia dar negativa, por exemplo, se for calcular a energia potencial no subsolo. Né? Se você adota como zero um ponto no solo, para calcular a energia potencial de um corpo abaixo do solo, você usaria uma altura negativa, né? Mas a gente não faz isso. Na potencial elétrica, isso é super comum. Como é que a coisa funciona? Bom, simples. Para cargas de sinais opostos, a energia potencial ela é sempre negativa. E é fácil você entender por quê, gente. Pensa assim, ó. Essa constante, ela é 9/10 à nona. Tá aqui.
A distância é em metros, não vai ter distância negativa, distância entre as cargas. Se uma carga é positiva e a outra é negativa, o número inteiro vai dar negativo. Porque é tudo uma conta de vezes aqui em cima, né? É um número positivo vezes um negativo. Então, a energia em sistemas de sinais opostos, ela é negativa. Tá? Para cargas de sinais iguais, aí não. Cargas de mesmo sinal. Aí a energia potencial é positiva. Isso vai fazer uma diferença muito grande na hora de entender a questão da DDP. Tá? Porque, veja, se as duas cargas forem negativas, vamos supor, o Qzão é negativo e o Qzinho também, negativo vezes negativo vai dar positivo, acaba ficando positiva também. Tá? Então, para cargas de sinais opostos, o sistema vai ter sempre energia negativa e para cargas de mesmo sinal, energia positiva. Essa fórmula, ela tem um problema. Ela tem um problema. Por que ela tem um problema? Porque ela só pode calcular energia para um sistema de duas cargas. Duas. Agora, imaginem, por exemplo, que eu tenha um sistema de 3 cargas. Por exemplo, carga 1, carga 2 e carga 3. Como é que eu calcularia a energia potencial do sistema? Eu teria que fazer cálculo de 2 a 2. Então, por exemplo, eu calcularia a energia potencial entre essas, 1 com a 2. Faria K, Q1, Q3 sobre a distância. Depois eu pego 1 com 2. K, Q1, Q2 sobre a distância. Depois eu pego 2 com 3. K, Q1, Q2 sobre a distância. E aí eu somo tudo. E aí a soma é de número. Não tem nada de regra do paralelogramo. Nunca faça nenhuma operação vetorial com energia. Tá? Nunca faça isso. Beleza? Tranquilo até aqui? Podem tirar print. Uma pergunta para a gente fazer de gancho aqui seria a seguinte. O que acontece com a energia potencial se a gente variar a distância entre as cargas? O que acontece? Porque, por exemplo, quando eu pergunto para você assim, o que acontece com a energia potencial gravitacional quando eu aproximo um corpo da superfície da Terra? O que acontece com a energia potencial gravitacional quando um corpo se aproxima da superfície da Terra? Conforme ele vai se aproximando da superfície da Terra, a altura dele vai diminuindo. Portanto, o mgh vai diminuindo. Concorda? Agora, será que isso é verdade para carga? Será que quando eu aproximo uma carga da outra, a energia diminui também? Ou será que ela aumenta? Essa percepção ela é fundamental para a gente poder responder uma pergunta que pode parecer muito simples. A pergunta que a gente precisa responder é a seguinte, gente. Por que é que cargas de mesmo sinal se afastam? E por que é que cargas de sinais opostos se atraem? Qual é a lei que rege? Né? Aí você pode vir para mim e falar assim, Dan, por causa da força. Tá, mas eu vou mais longe. Por que entre cargas de sinais opostos a força é de atração? Por que entre cargas de mesmo sinal a força é de repulsão? Isso tem a ver com energia potencial. Né? A gente já discutiu lá na mecânica que na natureza os processos espontâneos eles acontecem sempre do mesmo jeito. Né? Por exemplo, quando eu solto um corpo no campo gravitacional, por que o corpo desce? Porque ele vai para onde tem menor energia
potencial. Gente, o campo é uma região onde a partícula procura uma posição. Se você soltar uma partícula no campo, ela vai correr atrás de uma posição. Que posição é essa? A de menor energia potencial sempre. Sempre. Por isso que a cachoeira cai para baixo. A cachoeira cai para baixo não é por causa do peso. Você pode pensar que o peso acelera ela para baixo. Mas a pergunta que tem que ser respondida é por que o peso é para baixo? Porque quando você põe uma partícula dentro do campo, a força que atua no campo, ela vai arrastar a partícula para onde tiver menos energia. Isso é uma característica dos campos da natureza. Por isso que os corpos caem para baixo da Terra. Então, para você entender por que cargas de mesmo sinal se afastam e cargas de sinais contrários se atraem, a gente vai falar de gráfico. O gráfico explica tudo, tá? Então eu vou trocar aqui o slide. Aqui. Para a gente poder explicar isso, vamos analisar graficamente a variação da energia potencial. Então é assim, ó. O nosso modelo aqui vai ser o seguinte. Eu tenho uma carga que pode ser positiva, positiva, negativa, negativa, tanto faz, tá? Positiva, vamos chamar de QA. Essa carga está fixa. E aí eu vou afastar essa carga, uma outra carguinha, QB. Positiva também. Ela está numa posição 1 e eu vou levar ela para uma posição 2. Eu vou afastar ela da carga fixa, tá bom? Então aqui você tem uma distância 1 e uma distância 2. Tá. A gente sabe que a energia potencial aqui, ela vai ser calculada por KQ, que eu chamei de QB, né? Então, peraí. QA vezes QB sobre D1. Vamos chamar de D primeiro. Tá aqui. Tá, o que a gente vai primeiro perceber? Vamos botar isso aqui no gráfico, tá? Eu tenho um gráfico de energia potencial em função da distância entre as cargas. Tá? Para quem é bom de matemática, deve enxergar aqui uma função do tipo assim, ó, y igual uma constante sobre x. Essa é a função. Né? O que seria a nossa constante? K, QA, QB, que são as coisas que não mudam. Então, na verdade, o que vai mudar? Você vai mudar o x, que é a distância, e vai observar o que acontece com a energia potencial. Ok? Quando você olha para o gráfico de energia potencial por distância, que é esse aqui, ó, você vai enxergar uma hipérbole. Tá bom? Beleza. Agora, percebam duas coisas. Primeira, olhando no gráfico, qual é o valor mínimo que a energia potencial pode assumir? E pot mínimo. Quanto vale? Quando você aproxima duas cargas de mesmo sinal, qual é o menor valor que a energia potencial pode assumir? Vixe, até engasguei aqui. É zero. Vixe. É zero, gente. Por que é zero? Para pensar um pouquinho. Para você atingir o valor mínimo, a distância tem que ser grande. Você tem que afastar a partícula até uma distância infinita. Se você afastar uma distância infinita, a partícula é zero. A energia é zero. Porque aí uma partícula não sente mais a presença da outra. Tá? O que a gente vai perceber?
Quando a partícula está numa distância d1, ela tem uma energia potencial EP1, o sistema. Esse aqui é o ponto 1. Se eu levo a partícula para o ponto 2, na verdade eu nem preciso levar, ela vai sozinha, né? Você há de convir comigo que ela vai sozinha. Por que ela vai sozinha, Dan? Porque é espontâneo. E por que é espontâneo? Adivinha? Porque ela procura uma posição de menor energia. Então é uma coisa muito curiosa que é a seguinte. Quando você tem cargas de mesmo sinal, por que elas querem se afastar? Porque se afastando, elas tendem a atingir uma potencial mínima. Gente, as cargas de mesmo sinal se afastam pela mesma razão que um corpo cai até o chão. Por que o corpo procura sempre o chão? Porque ele quer um ponto de potencial mínimo. Porque ele está dentro do campo gravitacional. Por que cargas de mesmo sinal tendem a se afastar? Porque elas procuram uma configuração onde a energia potencial seja a mínima. Então eu vou escrever assim, ó, cargas de mesmo sinal tendem a ocuparem posições de energia potencial mínima ou mais próxima de zero. Então, enquanto elas puderem se afastar, elas vão. Isso é espontâneo. Então, nesse caso, acontece uma coisa muito interessante. Veja como a física da mecânica explica isso. A física vai explicar assim, ó, a mecânica. Ó, você tem uma força elétrica de repulsão, não tem? Você tem uma força elétrica de repulsão. Essa força, ela vai deslocar o corpo da distância d1 até a distância d2. Então, ele vai andar um ΔS. Durante esse deslocamento, a força faz trabalho. Então, enquanto a carga está acelerando aqui, ó, a força elétrica ela está diminuindo a energia potencial. A energia potencial está fazendo isso, ó. Oi! Puf! Mas essa energia está virando o quê? Cinética. Por isso que a carga acelera. Tá? Deu para entender mais ou menos como que a coisa funciona? Isso para cargas de mesmo sinal. Tá? E aqui tá porque se atraem, não, né? Porque se repelem. Ó, vai copiar tudo que está escrito aqui. Porque se repelem. Repelem. Você quer ver que no outro deve estar porque se atraem? No outro slide? Eu não sei, não lembro se está, mas deve estar. Beleza. Vamos fazer essa mesma análise com cargas de sinais opostos agora. Que agora é a situação de energia negativa. Tá? Então, eu vou trocar aqui o slide para vocês tirarem print. Olha lá. Falei para vocês? A pessoa trocou, basicamente, a primeira coisa do assunto ela trocou. Tipo assim, né, o que esse cara tá falando de campo elétrico, sendo que ele não sabe nem que cargas de sinais opostos se repelem? Repelem. Não, é atraem. Aí, ó, o cara tá ficando loucão. O cara tá ficando loucão. Então vamos lá, tudo de novo. Só que agora eu tenho. Deixa eu colocar de branquinho aqui. Eu tenho uma carga QA positiva, fixa. E aí eu tenho aqui uma carga QB
negativa, que vai se movimentar. Tá? Eu vou chamar aqui de ponto 1. E aí, se nós soltarmos essa carga, ela tende a se aproximar. Então, eu vou comparar ela num ponto 2. Aqui, ó. Tá? Como é que a gente explicava isso até aqui, até hoje? A gente explicava que a carga tende a se aproximar por conta de uma força elétrica. Aqui temos uma força elétrica. Tá? Só que a gente vai tentar explicar isso em termos de energia. Né? Então, aqui acontece o seguinte. Quando você vai calcular a energia, então você tem lá E é igual a energia potencial, né? K, não é módulo, né? De QA vezes QB sobre a distância D. Que aí você pode ter a distância maior, que seria D1, que seria isso aqui, ó. Certo? Ó. Ou uma distância D2, que é menor. Então, a gente está analisando o percurso da carga de 1 para 2. Aí é que está o problema, gente. Essa parte aqui que eu vou pintar em amarelo, ó. Peraí. Essa parte aqui, ó. Ela é toda negativa. Ela é toda negativa, essa parte. Por causa de uma das cargas. Por causa de uma das cargas. Então, essa função, ela tem um gráfico. Mas o gráfico dela não é assim, ó. Ela não é assim o gráfico. Como ela é uma função negativa, tudo isso que viria para cima vai vir para baixo. Então, é um gráfico assim, ó. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui. Vou ficar falando isso aqui. Ó, o gráfico ele é assim. Energia potencial. E o eixo X ele vem aqui, ó. Ela está para baixo do eixo Y. Para quem lembrar do que eu vou falar agora, ela está no quarto quadrante, essa função. Por quê? Porque tudo que está aqui é negativo, ó. Então, qualquer valor de energia vai dar negativo. O gráfico, ele é uma hipérbole também, só que é o contrário. Ele é assim, ó. Olha aqui. Beleza? Esse é o gráfico de energia para cargas negativas, cargas de sinais opostos, as cargas que se atraem. E aí, o que acontece nesse caso, gente? Você tem uma outra realidade. É uma outra realidade. Por quê? Considere aqui, ó, o ponto 1, onde a carga estava inicialmente, ó, ele está mais distante da carga fixa do que o ponto 2. Concorda? O ponto 1 está mais distante da carga fixa do que o ponto 2. Então, se a gente pensar no gráfico, a distância 1 ela estaria mais ou menos aqui, ó, e a distância 2 aqui, ó. É uma distância menor. O que a gente vai perceber? Quando as cargas têm sinais opostos, elas têm a seguinte configuração, ó. Quando estão muito próximas, a energia potencial é muito negativa. Já que ela sempre é negativa. Quanto mais pertinho tiver uma carga da outra, mais negativa fica a energia. Você vê que o gráfico de energia, gente, ele vai descendo aqui para o inferno. Ó. Vum! Ele vai despencando. Quer dizer, no limite, quando você aproxima duas cargas de sinal contrário, a energia tende a menos infinito. É uma coisa louca. Por isso que as cargas de sinal contrário querem ficar tão perto uma da outra. Porque o sistema tem energia baixa dessa forma. Por outro lado, o que a gente vai percebendo? Ó, quando a distância é muito grande,
a energia ela continua negativa, ó, mas ela vai ficando menos negativa. Ela vai se aproximando quase do zero. Então, estar longe não é tão bom quanto estar perto, ó. No caso das cargas de sinais opostos. EP1. Então, quer dizer, nesse caso, a gente pode escrever assim, ó, a aproximação das cargas, reduz a energia potencial do sistema. Tá aqui. Então, dentro dessa premissa, né, a força elétrica ela estaria transformando potencial, novamente, em cinética. Então, você está fazendo um trabalho de um processo espontâneo. Tá? É exatamente isso que acontece quando um fio é percorrido por corrente elétrica. As cargas elétricas que estão dentro do fio estão sendo aceleradas por uma diferença de potencial. Né? O que a gente vai discutir na próxima aula é que trabalhar com energia potencial não é legal na eletrostática, especificamente na eletrostática. Então a gente vai desenvolver uma outra grandeza que não é a energia potencial, mas é o potencial elétrico. E aí, em função desse potencial, a gente vai discutir a DDP. Tá? Beleza? Perguntas, gente? Essa discussão de energia potencial, ela tem que ser feita, né? Tinha que ser feita. Eu vou retomar isso na próxima aula, mas, de qualquer maneira, você já tem um ponto de partida para poder começar a pensar nesse assunto. Tá? Dúvidas? Vamos dar tchau para nossa amiguinha. Tchau, amiguinha. Tchau, tchau.